27. Iniciativa. A iniciativa é a proposta de edição de direito novo. A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados, Brasil, 1988, artigo 64. Da mesma forma, a iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados do projeto de lei, Brasil, artigo 61. A Constituição não tratou expressamente a respeito, mas, por força regimental, RICD, artigo 109, parágrafo 1º, inciso vi, os projetos de lei de iniciativa do Ministério Público também começam a tramitar na Câmara dos Deputados. A iniciativa põe em marcha o processo legislativo e determina a possibilidade de a Casa Legislativa destinatária de submeter o projeto de lei a uma deliberação definitiva. 27.1. Iniciativa comum ou concorrente. A iniciativa comum ou concorrente compete ao Presidente da República, a qualquer deputado ou senador, a qualquer comissão de qualquer das casas do Congresso, e aos cidadãos. Iniciativa Popular, Brasil, 1988, artigo 61. A iniciativa popular em matéria de lei federal está condicionada à manifestação de pelo menos 1% do eleitorado nacional, que deverá estar distribuído em, no mínimo, 5 estados, exigida em cada um deles a manifestação mínima de 0,3% de seus eleitores. Brasil, 1988, artigo 61. Sob a classificação de iniciativa concorrente, tem-se também a relativa à proposta de emenda à Constituição. O processo de emenda à Constituição pode ser deflagrado, e, por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e, pelo Presidente da República, e, por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados-membros, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Brasil, 1988, artigo 60. 27.2. Iniciativa reservada. A Constituição confere a iniciativa da legislação sobre certas matérias, privativamente, a determinados órgãos. 27.2.1. Iniciativa reservada do Presidente da República. Está reservada ao Presidente da República a iniciativa das leis ordinárias ou complementares que, Brasil, 1988, artigo 61. Alínea A. Fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Alínea B. Criem cargos, funções ou empregos públicos, ou aumentem sua remuneração. Alínea C. Com relação aos territórios, disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e servidores. Alínea D. Disponham sobre servidores da União e territórios, provimento de cargos, regime jurídico, estabilidade e aposentadoria. Alínea E. Disponham sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Alínea F. Disponham sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Alínea G. Criem e extingam órgãos da administração pública. Alínea H. Disponham sobre militares das Forças Armadas, provimento de cargos, regime jurídico, promoção, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. 27.2.2. Iniciativa reservada da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, segundo a Constituição,
em seus artigos 51 e artigo 52, é estabelecida em lei cuja iniciativa é reservada à respectiva casa. A organização dos serviços administrativos é feita, em regra, por resolução da respectiva casa, sem que, como na lei que fixa a remuneração, tenha de ir à sanção do Presidente da República. 27.2.3. Iniciativa reservada dos tribunais. Compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores, Brasil, 1988, artigo 96, propor a criação ou a extinção dos tribunais inferiores, a alteração do número de membros destes, a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, dos serviços auxiliares dos juízos que lhes forem vinculados, e a alteração da organização e da divisão judiciária. Os tribunais, em geral, detêm competência privativa para propor a criação de novas varas judiciárias. Podem propor tanto a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes. Podem, também, propor a alteração da organização administrativa e da divisão judiciárias. A iniciativa da Lei Complementar sobre o Estatuto da Magistratura, Brasil, 1988, artigo 93, também compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal. 27.2.4. Iniciativa reservada do Ministério Público. A iniciativa privativa para apresentar projetos de lei sobre a criação ou a extinção de seus cargos ou de seus serviços auxiliares é assegurada ao Ministério Público, Brasil, 1988, artigo 127. 27.2.5. Iniciativa vinculada. A Constituição prevê, ainda, sistema de iniciativa vinculada, na qual a apresentação do projeto é obrigatória. Nesse caso, o chefe do Executivo Federal deve encaminhar ao Congresso Nacional os projetos referentes às leis orçamentárias, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.